Olá pessoal, estamos mais uma vez gravando essa sequência de dicas para os editais da Polícia Militar do Estado do Amapá e Bombeiro. Hoje, mais questões do Pacto de São José, sobretudo porque esse tópico do edital consta tanto na PM como no Corpo de Bombeiro. Importantíssimo você entender o contexto. E vamos externalizar, vamos construir um conhecimento baseado em questões. Vamos para as questões. Questão 1 deste vídeo. Quanto ao Pacto de São José da Costa Rica, julgue em certo ou errado. Eu adaptei, isso não é questão CESP, é questão FCC, só que adaptada para dar mais dinamismo ao nosso vídeo e dar mais, com certeza, celeridade. Pois bem, segundo a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o reconhecimento da personalidade jurídica está adstrito para pessoas jurídicas. Pessoal, para que você entenda como acontece dentro do nosso Estado, dentro da nossa sociedade, vamos construir um Estado. Lembrando que a Organização dos Estados Americanos, dentro desse continente que a Convenção Americana tem toques, influências, sinais digitais jurídicos para a proteção de uma liberdade pessoal, de uma justiça social, respeitando os direitos humanos, você tem que entender o que é um Estado. Vamos fazer surgir um Estado? Tcharam! Surgiu o nosso Estado. E em nome do didatismo, eu uso 3 elementos de formação para a construção do nosso Estado: povo, governo e território. Lembrando que alguns doutrinadores tratam com formação de Estado ligado a mais elementos, mas para uma maior facilitação e em nome do didatismo, construímos nosso Estado com a soma de povo, governo e território. Nesse contexto, o povo vai viver dentro desse território, nasce uma sociedade. Essa sociedade precisa de direitos. Precisa ou não? Precisa. Essa sociedade precisa de organização. Pois bem, o Pacto de São José põe a liberdade pessoal, põe a justiça social na primeira prateleira para a proteção dos Estados membros que compõem esta convenção que estamos tratando neste vídeo. Nesse bojo jurídico, vamos responder a primeira questão. A personalidade jurídica está adstrito às pessoas jurídicas? A personalidade jurídica está adstrito à pessoa jurídica? Pessoal, a questão tentou confundir pessoa jurídica, empresa, CNPJ, com personalidade jurídica que o Pacto de São José trata. E eu sempre amo montar uma tabelinha. Sempre, sempre, sempre. Gosto demais de montar uma tabelinha. Vou colocar uma tabelinha aqui, gente. Legal, uma tabelinha aqui, ó. Pequena, pequena. Vou colocar 12 para 6. Vamos montar um negócio organizado, bonitinho. Vou achar uma tabelinha bonitinha. Essa aqui tá legal. Assim. Vou melhorar ela. Botar uma bordazinha na tabela para ficar mais chamativa. Pois bem, nesse contexto, vou fazer anotações do pacto. Pacto de São José da Costa Rica. Tá aqui, ó. Bonitinho o nosso pacto. Tá tudo em maiúsculo para que exista uma maior visibilidade. Olha que legal. Aqui, eu quero que você saiba que a personalidade jurídica que a questão fala é a personalidade jurídica como um reconhecimento. Lá no artigo 3º, do pacto, você vai encontrar aqui toda pessoa tem direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. Toda pessoa possui direito ao reconhecimento. Reconhecimento de quê? Da sua personalidade pessoal. Novamente, esse reconhecimento da sua personalidade, essa ideia de reconhecimento da personalidade é um direito defendido pelo pacto. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. A pessoa será reconhecida na forma da lei.
E este direito é amplo. Este direito é universal. É um direito amplo. Vou colocar aqui, ó. Direito universal. Todo mundo tem de ter reconhecimento na forma da lei. Vou colocar aqui, ó. Reconhecimento na forma da lei. Aqui, ó. Reconhecimento na forma da lei. Até aí, tranquilão. Nós, do Congóis, Mucazerão e Marabaixo, quero apresentar para vocês um artigo que cai muito. O artigo 3º consta no título de Direito Civil e Político, lembrando que o Pacto de São José possui, sobretudo, alicerce nos direitos de primeira geração, também chamado de primeira dimensão, direitos civis e direito político, e a tratativa de personalidade jurídica reconhecida, você encontra, discute, tem origem, alicerce nos direitos civis. Até aí de boa? Vamos voltar para a questão? Vamos analisar a questão? Em certo e errado, pergunta. Segundo a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o reconhecimento da personalidade jurídica está adstrita para as pessoas jurídicas? Não. Toda pessoa possui direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica, você ter direitos e você possuir deveres. Vou colocar aqui, ó. Direitos e deveres. Você, quando possui personalidade, você possui o condão, você possui a capacidade de ter como posse direitos e deveres. A questão de número 1 pergunta se está adstrita a pessoas jurídicas, tentando confundir com CNPJ, com a capacidade que uma empresa do direito privado, fazendo suas negociações na área pública e particular, de venda, compra, nota fiscal. Não. O que o Pacto de São José se refere no seu artigo 3º é: toda pessoa possui o direito de ser reconhecida na forma da lei. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. Pessoal, tem algumas pontuações que eu preciso fazer e vou chamar de observação importante. O Pacto de São José é um guarda-chuva de Estados membros da Organização dos Estados Americanos. E algumas pessoas me perguntaram: professor, quais são os estados que aderiram a esse pacto? Quais são os estados signatários? Eu fiz uma pequena pesquisa e vou colocar para vocês os estados que caíram já em prova de direito humano, perguntando sua adesão, junto com o Brasil. As datas que foram cobradas junto com o Brasil em relação à adesão aos preceitos, aos dogmas, aos ditames expressos no Pacto de São José. Até aí de boa? Vê só. A Argentina, vou até colocar aqui, peraí, melhorar a nossa discussão. Vou colocar aqui, ó. São signatários com datas que já caíram. A Argentina aderiu ao pacto em 84, Barbados em 81, Bolívia em 79, Brasil em 92, Chile em 90, Colômbia em 73 e Costa Rica em 70. Se por acaso você se deparar, o Chile faz parte do pacto, o Brasil faz parte do pacto, a Argentina faz parte do pacto, sim, como eu já vi questões perguntando esses países que externalizei na tabela, fazem ou não parte do pacto, resolvi hoje colocar por intuição. Vai que cai na prova novamente. E essas questões um tanto quanto malucas caem, normalmente, e bem comumente, questões desse tipo são cobradas para que você erre, para diferenciar a sua nota. Até aí de boa, nós, tranquilão, pronto. Coloquei um apontamento que eu queria de uma questão um tanto quanto distinta das questões padrão FCC. Ponto seguinte que eu quero tratar. O Brasil, quando aderiu ao pacto,
em 1992, mais precisamente 25 de setembro, aderiu ao pacto, se tornando um país membro. Mas algumas pontuações precisam ser colocadas em relevo. Por exemplo, o Brasil só aceitou a jurisdição da Corte Interamericana dos Direitos Humanos em 98. Na Copa do Mundo de 98, se discutia se a Corte Interamericana dos Direitos Humanos possuía ou não possuía jurisdição em nosso país. Pois bem, em 1998, o Brasil aceitou a jurisdição da Corte no nosso ordenamento jurídico. Por que eu estou colocando algumas datas? Porque eu estou vendo de forma recorrente algumas datas caindo em prova. Vamos voltar para a primeira questão. Segundo a Convenção Americana dos Direitos Humanos, o reconhecimento é adstrito, gabarito, errado. Vou colocar aqui, ó, erradinho. Aí eu fiz algumas pontuações. A Argentina faz parte do pacto? Sim, entrou em 84. Barbados, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e suas respectivas datas. E por que eu estou colocando isso? O Pacto de São José é um guarda-chuva de proteção, colocando em primeira prateleira o direito de liberdade pessoal e a busca pela justiça social, respeitando os direitos humanos. Esses países fazem parte do pacto com mais outros, mas estou colocando esses países para que você entenda o quão importante de natureza significativa nas suas provas este instrumento de proteção atua. E repetindo, está no edital da PM e está no edital do bombeiro. Até aí de boa, tranquilão, nós. Então, questão 1, errada. Questão 2. O Pacto de São José entrou em vigor no Brasil em 25 de setembro de 1992. Até aí de boa, vimos essa discussão que o Brasil entrou em 1992, com a promulgação do decreto. Esse decreto é que consta na tua prova. E expressa que toda pessoa condenada à morte, pessoal, pena de morte no pacto. Pena de morte no pacto. E a primeira pontuação é: o pacto não proíbe. O pacto não veda expressamente pena de morte. Contudo, eu preciso fazer uma ressalva. Eu preciso fazer uma pontuação. Qual é a pontuação que eu preciso fazer? Pessoal, se o país aderiu à pena de morte, depois o país extinguiu a pena de morte, esse país que tem pena de morte porque aceitou ela no primeiro momento, depois extinguiu a pena de morte, ele pode voltar para o seu ordenamento jurídico a pena de morte? Não. O país que extinguiu pena de morte não pode ter o retorno de pena de morte para o seu ordenamento jurídico. E vou colocar aqui, ó, observação. Segundo o pacto, vírgula, país que extingue pena de morte não poderá retornar para o seu ordenamento a pena de morte. E por que eu estou te falando isso? Para colocar em relevo um princípio: vedação ao retrocesso social. Pronto, falei o primeiro ponto que eu queria te falar quanto à pena de morte. Ponto 2. Pessoal, preste atenção. Por favor, presta atenção. Na questão fala o seguinte: o Pacto de São José entrou em vigor no Brasil em 25 de setembro de 1992, com a promulgação do decreto 678. E expressa que toda pessoa condenada à morte tem o direito a solicitar anistia, indulto ou comutação de pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Ponto.
Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Primeiro, montei para você que o Pacto de São José, como a ideia central desse pacto é defender a liberdade pessoal e a justiça social, você tem que ter sua personalidade reconhecida. Você terá sua personalidade reconhecida na forma da lei. Até aqui nos ajudou o senhor, não é isso? E dentro desse nosso contexto, dentro desse nosso bojo, vou baixar aqui a nossa tabelinha para a próxima página, para montar ela com mais tranquilidade, com mais espaço. Então, ali, ó. Aqui, certo. Bonitinha. O Pacto de São José reconhece sua personalidade como um direito. Você tem que ter sua personalidade jurídica reconhecida na forma da lei. Pois bem, o Pacto de São José e o reconhecimento da personalidade é um direito universal. Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia fazem parte do pacto, sim. Bancas por diversas já fizeram essa pergunta. Entrei no tópico pena de morte. Pena de morte foi extinta, foi extinguida, pode voltar? Não. Vedação ao retrocesso social. Agora eu vou entrar na questão de uma forma mais específica. Pessoal, pena de morte, segundo o pacto, pode ter pedido de perdão? Sim. E vou colocar aqui, ó. A pena de morte pode ser perdoada pela anistia ou indulto. Sim ou não? Sim. Na questão tá assim? Tá, ó. Não, aqui, ó. Expressa que toda pessoa condenada à pena de morte tem direito de solicitar anistia, indulto ou comutação de pena. Eu vou colocar, coloquei já. Anistia, indulto, vírgula, comutação de pena. Até aqui de boa. No Brasil esse instituto existe? Sim, e por isso que eu estou falando de anistia e indulto. Porque o Bolsonaro acabou de emitir uma graça para o Daniel Silveira e cerca esse assunto. E como a discussão, o debate, que agora acabou de acontecer, está de forma um tanto quanto duvidosa, sendo discutida pelos dois polos partidários que mexem na política do país, provavelmente vai estar na tua prova. Com isso, eu preciso discutir isso na esfera, no bojo do Pacto de São José. Pena de morte é suscetível ao pacto? Sim. Pena de morte é suscetível ao pacto. Pena de morte é, dentro do pacto, tida como um instituto que será perdoado por meio de anistia e indulto? Sim. Cabe comutação de pena? Sim. Dito isto, ponto seguinte. Pessoal, a pena de morte não pode ser executada, vírgula, enquanto não houver resposta do indulto, vírgula, aliás, ou da anistia. Queria discutir isso, consegui. Na questão número 2, debate exatamente isso. O Pacto de São José entrou em vigor no Brasil em 25 de setembro de 92, com a promulgação do decreto. E com isso, esse decreto expressa que toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia? Sim. Indulto? Sim. Comutação de pena? Sim. E ele pode ser concedido como indulto para a pena de morte, pode ser concedido como anistia para a pena de morte e pode ser concedido comutação para a pena de morte. O decreto pode ser concedido para a pena de morte. O decreto 678 de 92, que é o decreto de adesão do Brasil quanto ao Pacto de São José, e alcança sim a pena de morte. E essa pena de morte não será executada enquanto não houver resposta do indulto, da anistia e da comutação. Até aí, tranquilão, a autoridade competente tem que responder. Então, gabarito certo ou errado? Gabarito certo. E eu citei como questão oriunda de um debate dentro da nossa sociedade,
dentro do nosso ordenamento jurídico. Com isso, fim de mais um vídeo. Beijão pra vocês. Cansadão, mas amando fazer essas sequências, esses auxílios para a prova da PM e do Corpo de Bombeiro aqui do estado do Amapá. É nóis, até a próxima.